Eu vivi sozinho a vida inteira. Quer dizer, desde o grande deslizamento de pedras que alagou o vale. Então eu tive muito tempo pra nadar e olhar as coisas. Eu sei como botar vocês pra dentro, não se preocupe. Eu vou distrair eles. Peraí. Você faria isso por nós? Bom, vocês são meus únicos amigos. Oi, Google. E você, vai virar o quê? Talvez eu vire logo o... Lobo de fogo. Nunca existiu um Google. O tempo todo era... meu. Bom dia, amigas. Na verdade, me só um pouquinho pra descansar mesmo, porque eu tinha passado a madrugada acordada resolvendo essa situação, né? Vamos lá. Primeira coisa, esse comentário aqui. Me chama no WhatsApp e vamos resolver, gente. Ontem mandei mensagem, ela mandou mensagem, eu peguei e respondi. Esperei uma resposta, não respondeu. Aí eu mandei de novo, depois dessa mensagem, ela não me respondeu. Quando ela falou assim, você apagou o seu comentário, é mentira, amigas. Eu coloquei um comentário desse tamanho que eu queria que fosse fixado, entendeu? Eu queria que fosse até fixado, só que ela apagou. Inclusive, ela restringiu os comentários, deixa aqui, ó, pra vocês. Ela restringiu os comentários, todos os comentários. Amigas, juro, a gente tá passando uma loucura tão grande. Danilo tá ali pegando os áudios, os prints, as provas de tudo. E eu vou passar aqui pra vocês, como eu falei. A gente tá passando uma loucura tão grande que eu nunca passei por isso na vida, entendeu? E vamos começar do começo. E essa manipulação que a gente tá passando há 3 meses. Hoje a gente sabe lidar porque a gente faz 3 meses. Que a gente já chorou, a gente já se arrependeu, já se tremeu, já ficou nervoso. Mas agora a gente já sabe lidar. E é o que eu falo. Gente, pra lidar com doido, você tem que ter muita frieza. E pra lidar com a vítima, você tem que entender que você vai levar pancada. Porque a vítima é vítima, né? Ó, coitado. A vítima sempre sai na vantagem, né? No caso. Ou na desvantagem, né? Porque o mundo, não sei o quê, porque as pessoas... Ninguém tá atacando a família de ninguém, tá? Muito pelo contrário. A gente quer que você se responsabilize pelos seus atos. Entendeu? É muito mais bonito pedir desculpa, entendeu? Do que vir aqui e falar que estão atacando a sua família. Meu amor, não é só você que tem família. Você tem 2 filhas, eu tenho 4. Entendeu? A Nath tá grávida, passando nervoso com essa situação. Entendeu? Por que você foi lançar um curso onde o seu marido pegou na mão do Luigi? Por quê? Por que você foi arrastar uma outra amiga junto, pra se lascar junto? Por quê? Entendeu? Então, assim, é muito sacanagem. Eu tô aqui pegando as provas, tá? Mas antes disso, eu quero falar uma coisa. Japa, por que você veio resolver isso na internet? Amigas, eu tô há 3 meses tentando resolver isso. Eu ganhei, foi meses de vácuo, eu tenho prova. Eu vou mostrar também. E também porque o fã-clube começou a me atacar. Começou a me xingar. Começou a falar um monte de coisa. E aí, ela não veio me defender, entendeu? Não veio, ela deixou o circo pegar fogo. Todo mundo me xingando. Tipo assim, eu acho injusto porque eu fui a pessoa que estendeu a mão pra ela, entendeu? A gente foi a pessoa que estendeu a mão pra ela. E a todo momento a gente deixou, tipo, um tempo pra eles virem chamar a gente pra resolver a situação. E até agora nada, tá ligado? Estendeu a mão pra ela, pra família dela, inclusive, entendeu? A gente chamar carinho por todo mundo. A gente também não entendeu tudo que aconteceu pra ela ter essa raiva da gente, mas a gente vai explicar, ó. Peraí que eu vou pôr outras stories. Amigas, no meu carro tem um bocado. Aqui em casa tem um monte. Na viagem eu levei também. É simplesmente a melhor invenção da vida. Tem esse tanto, eu vou comprar mais. Eu comprei na Shopee. Eu engoli agora, tá? Você pode engolir, mas geralmente eu guspo em algum lugar. E aí, ó, olha que bonitinho, dá vontade de guardar, né? Mas é descartável, você joga fora. Usa uma vez, joga fora. Aí depois você vai, pega outra. Aí a própria pastinha vem com uma bolinha. Você estoura e escova. Gente, juro, cada dia que passa aqui, eu me surpreendo mais com a tecnologia. Porque isso aqui é revolucionário. Revolucionário. Você tá na rua, foi pra um restaurante, ou então no seu trabalho, em algum lugar que você não levou sua escova de dente, você tem isso aqui na bolsa, te salva. Te salva. Gente, é perfeito. Você gostou, amor? E o hálito fica muito bom. Você gostou? Nossa, muito. O hálito fica muito bom. Aí esse aqui é um outro, o verde é o outro, o azul é o outro e o vermelho é outro também. Compra até mais. Agora, áudio do outro dia, porque nesse dia da reunião, todo mundo se apertou na mão, todo mundo combinou que queria fazer, que tava empolgado, foi embora. E no outro dia iam fazer um grupo pra estruturar. Aí no outro dia, ao invés de chamar o Luigi e perguntar, chamou o Danilo, aqui ó, e perguntou. Eu só queria entender como é que vocês estão trabalhando com eles, vocês, entendeu? Questão de porcentagem, pra pegar isso aí, a gente entender porque nós estamos dispostos, porque nós não estamos. Pra ter noção, entendeu? Eu não queria falar de porcentagem hoje porque não queria falar no momento, entendeu? Ele não queria falar no momento na frente do Luigi. Depois, pra entender como é que você tá fazendo com eles, pra gente ter uma noção se faz também, ou se a gente faz uma proposta diferente. Ele não queria falar de porcentagem na frente do Luigi. E aí falou pro Danilo porque ele tinha mais intimidade, né? E aí o Danilo falou, bom dia, tudo certo. A gente estrutura pra você da forma que quiser. Porque o Danilo é bom com site, essas coisas, ele ia ajudar o Luigi. Inclusive, mas a gente mesmo não era dono do projeto. Era o Luigi que era dono do O projeto. Luigi é 100% dono. O Danilo falou assim, vou criar um grupo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, amigas, porque tem muita coisa. Mas vamos lá. 10 de março, Danilo conversando com o marido dela. Ó. Mandou. Gente, eu comprei em dezembro, tá? Cat chamei pra jogar tênis. E aí eu via chamando, nunca tinha tempo. Aí do nada eles viram a gente com o Luigi com a Nath, né? Viram o lançamento da nossa amiga aqui, inclusive, o lançamento da Gil, se eu não me engano, foi uns 2 dias antes, né, amor? Ou um dia antes desse dia daqui. E aí ele viu tanto que a Nath faturou no Dia das Mulheres, que foi 2 dias antes também. E aí viu que a gente mandando junto, em vez de eles irem lá seguir e pedir pra lançar o treinamento junto com a Nath com o Luigi, eles perguntaram pra gente, olha aqui, ó. Diretor, cadê você, diretor? Ó, tá trancado aqui, ninguém usa. Traz aí as raquetes. Tô vendo a bolinha bem ali, ó. Ó, a bolinha já tem, hein? Aí inventaram uma desculpa pra falar com a gente, aí o Danilo pegou e respondeu. Eu tô aqui. Ó. Aqui, aí o Danilo responde embaixo do vídeo. E aí, meu lindo? Vamos marcar a gente jogar aí, pô. Pra abrir aí é só pedir na portaria, que eles abrem. Aí o Danilo tá trabalhando, eles estão trabalhando, enfim. A gente até pagou uma foto de uma seguidora que tava aqui, que a gente tava mostrando que a gente tá trabalhando, postou e apareceu uma seguidora, pra não expor a pessoa. Mas tava aqui a foto. Ó, fica firme aí, bora ganhar dinheiro, ó. O outro lá falou pro Danilo. E aí o Danilo ligou pra saber, né? Tipo assim, vocês querem vir aqui e tal, porque ele perguntou do Luigi na ligação. 20 minutos de ligação. 19 minutos aqui, ó. Aí, ó, depois ele mandou assim, ó, pra confirmar a reunião, ó. Fala, diretor. Tá falando com a Rai aqui, por isso que eu não te atendi, mano. Nem me tocando. Trocou ideia com ele? Trocou ideia com ele, no caso ele é o Luigi, aí o Danilo respondeu, às 20 aqui em casa, irmão. Mas se quiser chegar antes, pode vir, tá bom? Falou, irmão. Foi isso, tá? Aí perguntou pro Danilo assim, ó, me diz como vocês estão trabalhando com eles. Vi que conhece há pouco tempo. Aí o Danilo respondeu. Fala, irmão, bom dia. Então, a gente, eu e o Luigi, né? A gente se juntou, a gente tá indo até a empresa pra fazer isso, tá ligado? Que é montar um infoproduto pra pessoa. Tipo, o que ela quiser, a gente consegue fazer, tá ligado? Eu tô trabalhando com ele, a gente conseguiu um pensador e ele estruturando com ele, entendeu? Ele já tem tudo pronto no quesito do que você fala que você tem interesse em fazer, entendeu? Agora, se fosse algum outro tipo de produto que ele não tenha, a gente viraria do zero, entendeu? Porque o Luigi, ele já é pioneiro nesse negócio de afiliados. Então, de afiliados, amor? É de curso, de treinamento. De treinamentos. E aí, eles já vivem disso, a gente não, eles já vivem disso. E aí o Luigi chamou o Danilo pra editar as coisas, pra fazer mais o que, amor? Pra chamar os amigos influenciadores, que a gente faz bastante amigo influenciador, enfim. E aí, ele perguntou, vocês estão apenas desenvolvendo produtos ou vocês estão indicando ou são só? E aí ele perguntou a porcentagem pro Dandan e o Dandan falou aqui, ó.
ó. Falou o resumo, né, do que o Luigi trabalha só com isso, tal, que já tem experiência. E falou que seria 60 deles, né, 60% de vocês, no caso deles, e 40% nosso. Nosso seria, no caso do Luigi, da equipe que ia cuidar, que o Danilo ia ajudar, o rapaz ia ajudar. Aqui tem um áudio, ó, peraí. Bom, você quer vontade, tá? Pra decidir o que quiser. Não quero que se sintam pressionados nem nada disso, tá? O Luigi e a Nath a gente conheceu, eles trabalham com isso há anos já, eles têm muita experiência, tipo, né? Porque eles lançam diversos influenciadores que, tipo, são um sucesso hoje, né? Só querem fazer lançamento depois conheceram ele e tal. E eu tô fazendo essa ponte aí, eu fiz essa ponte, né, de vocês se conhecerem, de você entender como ele trabalha e tudo mais, porque eu vejo um grande potencial em vocês, entendeu? Eu sei que vocês têm um potencial enorme, vocês podem ganhar muito dinheiro, entendeu? Divulgando e trabalhando da forma que vocês já trabalham, sem mudar nada, sem mudar nenhum ponto, tá ligado? E assim, o Luigi tem toda a estrutura já, entendeu? Aqui começa os áudios depois que o Danilo falou da porcentagem, né? E aí ele não gostou. Ó. Da onde 40, 60, toda ideia, toda ideia. Aí você hoje, as marcas que ela trabalha, ela ganha mínimo. Ela ganha meio a meio. E ela não cria produto. Ela ganha meio a meio do que vende nas marcas. Ó, vamos lá. Então assim, essa marca produto é minha cara, eu tenho que gravar. O suporte vai pegar somos nós. Ela que dá suporte, não é que ela vai O suporte não tinha nada a ver com ela. Ela tava querendo pegar coisa pra ela, porque ela não aguenta tá como errado, ela não aguenta. Ela queria cuidar de perto pra ver o que estavam falando. Entendeu? Mas isso que ela falou de antes. Ai, gente, tô com medo de mostrar o tanto que a gente tá ganhando, porque o público começa a ver a gente crescer, o público vai pensando que a gente tem dinheiro, né? E aí para de seguir, ou então para de dar visualização, porque a gente já conquistou as coisas na vida. E, gente, eu sei que não é assim, que eu tô 10 anos na internet, meu marido tá há 14 anos na internet, e o público vê a gente crescer, o público ama. O público ama. Essa coisa de coitadinho não se sustenta, não se sustenta. Vocês estão apenas desenvolvendo o produto de vocês, ou estão indicando, ou são sócios? Também eu fico na parte de edição, essas coisas, gravar. Tá, aí, amiga, ó, tô falando isso porque estamos abrindo uma agência e não vai faltar influência pra indicar, porém preciso entender pra não atrapalhar nem atravessar vocês. Por exemplo, não peguei o zap dele porque não sei se iria ferir a ética. Então. Ai, gente, é tantas camadas, mas vamos lá. O que ia acontecer? O Luigi e a Nath já tem esse produto pronto, inclusive eles divulgam esse produto deles e é muito legal. As alunas dele dão vários feedbacks, enfim. E aí, o que ia acontecer? A esposa desse aqui ia pegar todo esse treinamento, toda a criação intelectual do Luigi e da Nath, todo o script, ela não ia ter que pensar em nada, ela ia sentar e gravar, ela ia replicar, entendeu? E aí o Luigi ia estruturar o lançamento, o Danilo ia ajudar na edição, né, no site, nessas coisas. Eu vou falar da nossa parte que a gente fez, tá? A gente tava com outras 2 propostas de venda na casa. A gente não ia vender pra qualquer pessoa, porque a gente tinha maior carinho pela casa, foi nosso primeiro imóvel. Japa, mas o que você fez? Você deu a casa? Não, gente, eu não dei a casa pra ela. Eu facilitei a entrada da forma que ela podia pagar. Mas como que ela tá pagando? Gente, quando eles chegaram pra mim e falaram assim, a gente tem dinheiro de entrada, mas não deu pra financiar. Eu falei, por quê? Porque a gente não tinha nome no banco. O banco não aceitou um financiamento. Eu falei, olha, eu tenho uma casa, eu deixo você pagar no meu nome, e a minha parte da minha entrada, eu tiro 400 mil reais. A casa valia 2.300.000 e pouquinho. Eu abaixei o valor da casa pra 1.190.000. Aqui onde eu moro, no Swiss Park, que é um dos metros quadrados mais caros de Campinas, não tem casa de 1 milhão e pouco. É de 2,5 milhões, 3 milhões pra cima. Só terreno é papo de 1 milhão e pouco. A minha casa mesmo custou 4 milhões. A minha casa, onde eu moro aqui, custou 4, o dobro. Entendeu? Casa é coisa cara, ainda mais em condomínio, gente, pelo amor de Deus. Próximo áudio. O que mais tem a ver, né? 50-50. O produto tem criatividade, assim, se você quer o produto tá pronto, é só divulgar. Só por que a gente não faz, mano? Tem produto que é bom, por que a gente não faz? Porque o BO que cai, toda decisão, o BO tem em cima da influência. Isso é merda, sabe? Ele preocupado com a imagem dela. Você lembra, depois de segunda-feira, você e o dele, eu não tô WhatsApp dele, não dele. Só uma coisa, irmão, 6 casas, a gente tá... Olha a contradição, gente, aqui, juro. Meu olho revirou que eu cheguei no cérebro. Próximos 4, 5 meses, a gente foi pra casa de vocês, graças a Deus, não pagar certinho. A Raíssa é muito grata, a Japa, né? Porque ela expôs na rede social e ensinou toda a de amor, de carinho, de seguidores. O que a Rai fez, eu não sei se alguma pessoa faria. O que a Rai fez, eu não sei se outra pessoa faria. Amiga de vocês, próxima a vocês. Gente, eu tenho amigos da internet desde 2016, né? A gente tem, todo mundo se marca. O que ele tá falando que ela fez foi me marcar no story. Que a maioria ela escondia meu arroba. Eu sempre postei mostrando ela. Continuando o áudio. Influenciadores igual a gente faria, eu acho que não faria. Ele acha que não faria. Ela é muito coração gigante, ela vê e viu o amor da Japa pela vida da Rai. E eu vi que você também você. Não tô falando que é injusto, você resistir nessa porcentagem. Não tô falando que é justo, acho que eu tenho eu só acho que isso não é muito de falar de porcentagem, sabe? Porque a Rai, ela tá insegura. Ela tá insegura. Eu acho. Amor, ele perguntou sobre o quê? Sobre a? Porcentagem. Aí você respondeu, e agora não é o momento de falar sobre porcentagem. Gente, que loucura. Você manda uma mensagem perguntando quanto que é a porcentagem, você não chegou a conversar. Você pergunta, a pessoa te responde, você fala, não é o momento de falar. É a mesma coisa falar assim, ó, ô, amor, segura isso aqui. Amor, não é o momento de segurar. Não é. É tipo isso, você induz a pessoa a te falar uma coisa e não era o momento de falar. Ela tem que primeiro fazer acontecer, ver o que ela vai chegar. Depois você vai conversar com o homem, falando o seguinte, a Rai fez 2 milhões, então beleza, ó, é assim, sensato, e vai conversar, porque falar de porcentagem. Eu não sei se vocês estão escutando direito, mas assim, nesse áudio foi o que mais me pegou, porque eu não tinha nada a ver com o assunto. Quem ia cuidar junto com o Luigi era o Danilo, entendeu? Aí falar o que ela fez por mim, que acha que nenhum influenciador faria. E, gente, eu vou falar o que ela fez por mim, tá? Que eu agradeci, inclusive, que eu fui super grata. Ela postou um story agradecendo pela casa. E ela me pediu, uns dias antes, se podia postar esse story pra poder provar que ela tava pagando a casa parcelada. Porque ela não queria que as pessoas pensassem que ela tinha dinheiro pra comprar uma casa. E outra, quando a gente negociou a casa, agora eu vou falar o que eu fiz por ela, tá? Quando a gente negociou a casa, né, que eu vi eles chorando, falando que ia embora e tudo mais, a gente negociou a casa. Eu falei, gritou, né? Tem uma casa lá, é linda. Gente, a casa é linda, já mostrei pra vocês a casa várias vezes. Falei, tem uma casa lá, a casa é linda. Quando a gente negociou, ela falou assim, amiga, mas como que eu vou pagar? Eu falei assim, como você consegue? Essa foi a minha proposta, como você consegue pagar? Então o que a gente fez? A gente fez um contrato, né? Eu perguntei, quanto que você consegue me dar de entrada agora? Me falou assim, amiga, eu consigo te dar 200 mil. E aí eu falei assim, olha, faz o seguinte, já que eu vou tirar esse valor, né, esses 400 mil, vai sobrar pra mim 600 mil, que é a minha parte. Eu consigo fazer pra vocês assim, vocês me dão 100 mil, né, e esses outros 100 mil, olha como que eu pensei neles, você me ofereceu 200, você me dá 100, pega esses outros 100, mobília a casa, entendeu? Muda tranquila, de boa, muda. E aí, o restante, que ia sobrar 500 mil, né, me deu 100 mil, ia sobrar 500 mil, o restante, todo esse restante, a gente parcela em 10 vezes, então a gente faz 10 parcelas de 50 mil. Gente, eu quando comprei essa casa, eu paguei os 600 mil à vista. Depois eu paguei mais não sei quantos mil de habits, depois não sei mais quantos mil de documento, depois não sei mais quantos mil pra gente reformar lá, que a gente colocou deck, banheiro, deixou tudo lindo. Entendeu? A gente teve maior capricho pela casa, colocou planejado, colocou tudo. Agora vocês me falam uma coisa, bota na balança. O que pesa mais? Uma pessoa te postar em um arroba, que eu acho que, tipo assim, eu sendo famosa, não sendo famosa, sendo anônima, sendo a Beyoncé, sendo a Virgínia, sendo qualquer pessoa. Gente, a Virgínia posta os amigos dela que são menores. E no caso, assim, menores, eu digo em números, porque, na minha opinião, todo mundo é igual. A amizade, eu não me assumo amizade de ninguém por conta de seguidor. Inclusive, as minhas amigas de infância, as minhas amigas que eu tenho assim há anos, 10, 15, 20 anos, todo mundo é low profile, ninguém posta aqui. Os meus amigos da internet, Anne, Reginaldo, Pri, eu tenho amizade há mais de 7 anos, quase 8 anos de amizade. E a gente não tem problema, a gente nunca teve problema. Um marca o outro, a gente sempre se junta, um marca o outro, outro marca o outro. Eu tenho amiga de 10 milhões, gente, que me marca sempre, que me vê, que me marca, que posta foto. Eu tenho amigas de 100 mil seguidores, eu tenho 2 milhões, tenho amiga de 100 mil, de 10 mil. Eu sempre posto e marco as minhas amigas. Pra mim, isso é a coisa mais normal do mundo, ainda mais quando você faz um favor pra pessoa.
E aí me espantou esse áudio, sabe por quê? Porque antes mesmo deles serem tão grandes, como eles se sentem grandes, né? Porque pra mim a grandeza não tem nada a ver com o número de Instagram de seguidor. Mas antes deles serem tão grandes, quando eles tinham menos seguidor do que eu, no caso, que a gente, né, amor? E ela fazia mutirão pra crescer na internet, eu sempre postava. Eu falava, gente, vamos ajudar, tal. E eu nem conhecia ela. E tá aqui a mensagem dela, ó. Porque quando ela me postou, eu ganhei uma base de uns 60 mil seguidores. Mas, gente, eu já tinha 2 milhões. Eu já tinha 2 milhões. Quando a gente se encontrou, se conheceu, assim, ficou próxima, faltava 4 mil seguidores pra eu bater 2 milhões. Faltava 4 mil. E eu ganhei mais uns 60 mil seguidores. E aí eu mandei print pra ela e falei assim, amiga, muito obrigada. E não porque eu tava, tipo assim, porque eu preciso aparecer, porque eu não preciso de nada, gente. Tenho minha casa própria, tenho meus imóveis, minhas coisas, meus investimentos, meus filhos, meus carros, eu tenho minhas coisas. Eu tô tranquila, eu não preciso de ninguém pra crescer por nada. Eu elogiei porque eu gosto de reconhecer, entendeu? Eu elogiei e exaltei o engajamento dela porque eu acho bonito mulheres que elogiam outras mulheres, gente. Eu sou uma amiga que, assim, se eu pudesse colocar pra cima, eu vou pra cima, entendeu? Falei, você foi bem, porque eles estavam se sentindo inébito comigo. Eles estavam postando, ai, amiga, você me ajudou com a casa, tava, e toda hora eu puxava assim, não, você também me ajudaram. Tipo assim, foi uma troca. Só que, assim, sinceramente, amigas, entre os seguidores que eu já tinha, o meu público que eu tinha paz, entendeu? Eu prefiro muito mais voltar no tempo e ter os seguidores que eu tinha e condicionando de pouquinho, como eu sempre fiz, do que alguém postar um story, entendeu? E a maioria dos outros esconder, entendeu? Marcar escondido. E eu sempre postando stories, sempre postando com a pessoa marcando, e ela também ganhou seguidor com o meu lado, porque eu também não sou uma pessoa anônima, eu também tenho 10 anos de carreira, vim do YouTube, eu e meu marido a gente construiu muita coisa aqui, então tem um público muito lindo, tem vários vídeos viralizados, entendeu? Eu tenho carinho no meu público, então eu acho injusto jogar na minha cara, entendeu? Jogar na minha cara, que me marcou nos stories. E, amigas, a gente já comprou 2 casas, né? E o apartamento. A gente comprou essa, a gente comprou outra, a gente comprou apartamento, a gente sabe que dá B.O., entendeu? O que pode acontecer? As pessoas se responsabilizarem, entendeu? Aqui deu 2 vezes. Essa vez agora em março, em fevereiro, não foi a primeira vez. Já tinha acontecido antes, né, amor? Já tinha acontecido antes. A moça que construiu a casa veio aqui e falou assim, não, já fica calma, a gente vai resolver. E a gente deixou resolver numa paz. E resolvendo uma paz, os pintores vinham, os pedreiros vinham, a gente dava coca, a gente dava suco, dava água, eu oferecia almoço. E respeitava, sabe? Recebia bem o pessoal pra trabalhar, pra acabar logo. Tanto que aqui na minha casa, vocês viram, eu fiquei em obra esse tempo atrás, eu mostrei pra vocês. Eu fiquei em obra com a minha parede infiltrada, expliquei que infiltrou, entendeu? E a coisa mais normal que acontece, amigas, ainda mais quando dá chuvão de pedra, que quebra calha, é normal. É completamente normal. Me senti sim ofendida, amigas, porque em 10 anos de carreira a gente ajuda tanta gente, a gente ajuda tanta gente a crescer, a gente apegou na mão de tanta gente, sabe? Colocou pra cima. E muita gente apegou na nossa mão também e ajudou, entendeu? E eu acho que quando a gente trabalha no meio, isso é uma troca. E pra mim sempre foi muito natural. Ó, tamo junto, vamos postar, vamos marcar. É normal. Ainda mais quando uma pessoa facilita a venda de uma casa pra você, gente. Porque você me desculpa, eu deixar pagando meu nome. A entrada, eu paguei à vista, eu tô fazendo 11 vezes, entendeu? Fora o tanto de dinheiro que eu perdi, porque nesse tempo a gente tá pagando há mais de 4 anos, há mais de 3 anos a casa, entendeu? Vai fazer agora 4 anos, agora em maio fez 4 anos que a gente comprou a casa, sabe? E aí a pessoa vem jogar na cara o que ela fez pela gente. Gente, a gente também fez por vocês, a gente nunca chegou pra jogar na cara, entendeu? Porque nos comentários eu vi muita gente falando assim, por que ajudou então a comprar a casa pra jogar na cara? Eles que jogaram na minha cara, gente. Eles que jogaram na minha cara. Que me ajudou, como se eu não fosse ninguém na vida. Conversa do Luiz de contraparte, né, ó. Mas eu não tiver um tempinho, eu já te respondo. A hora que eu tiver um tempinho, eu já te respondo. Não, você falou maravilha. Eu tô mandando mensagem aqui, depois falar, nossa, minha mãe fechou com pessoas. Chegou na minha mão e fechou com outras pessoas, por quê? Porque ele tava tentando negociar com o Luigi a porcentagem, e aí o Luigi falou assim, não, vamos fechar, tá tudo certo, né? E tal. E aí a outra parte falou, não, eu peguei na sua mão, né? Então você não fala assim, peguei na sua mão com outras pessoas. Porque a outra parte queria negociar com o Luigi. Só que, nesse meio tempo antes, aconteceu uma outra situação. Porque nesse meio tempo, eles falaram um monte de coisa pra gente, né? Falaram da casa, falaram da casa e tal. Falaram que a gente largou uma casa bomba, que eles pegaram uma bomba. E, gente, sinceramente, assim, do fundo do coração, de verdade mesmo, quem tem casa sabe. Tanto que, na hora que eu fui responder, eu mostrei o vídeo da minha casa também deu filtração. Entendeu? E a gente já tava resolvendo, o pessoal já foi resolver. Eu trabalho fazendo vídeo, não trabalho com pedreiro. Aí, beleza, continuar aqui a conversa. Tava falando sobre o treinamento lá que eles iam lançar. Do nada mudou o assunto pra casa. Gente, lembrando, esse problema que deu na casa, que deu na minha casa, que deu na dele, que deu em todos os vizinhos, no dele, no meu, em todo mundo, esse problema já tava sendo resolvido. Já tinha uma equipe lá pra trabalhar. Inclusive, a gente vai mostrar provas também que eles dificultaram o trabalho de todo o pessoal, entendeu? Dificultaram a entrada, dificultaram tudo, entendeu? Mas vamos lá. Tava acontecendo obra lá e tava acontecendo obra aqui. E um dia antes, 2 dias antes, que foi quando eles vieram na minha casa, antes de falar de porcentagem, que eles pegaram birra da gente, eu falei com ela, falei, amiga, a gente vai resolver, tá? Pelo amor de Deus, tem um pouquinho de paciência, a gente vai resolver. Essas coisas acontecem, não é culpa nossa. Não, amiga, eu te entendo. Abri um projeto de arquiteto, me mostrou que uma seguidora mandou, fez o projeto da casa, falou que tava ansiosa pra fazer. Então, assim, a casa não era um problema até essa negociação, vocês entenderam? Lembrando pra vocês, gente, os problemas que dão na casa, a gente nunca se negou a arrumar, entendeu? Deu esse problema de infiltração e só. Também só foi esse problema de infiltração. E é comum, entendeu? É comum, deu aqui também. Entendeu? Já pensou se eu fosse ficar com ódio da pessoa que me vendeu a casa, ou com ódio da minha casa, que foi uma bênção, por conta que aconteceu uma infiltração? Gente, pelo amor de Deus, eu tô com vários amigos com infiltração. Meu amigo que é dentista com infiltração no consultório. Meu amigo que a gente conheceu no colegial, comprou uma casa novinha, gente, caríssima, infiltrou na primeira chuva que deu, infiltrou, quebrou a televisão. Gente, acontece, entendeu? Em momento nenhum a gente falou que não ia arrumar, em momento nenhum. A gente foi super solícito e eu tenho prova de tudo e eu vou postar pra vocês, peraí. Continuando o áudio. Eu tive sim, respiro pra poder fazer as coisas que tem que fazer na casa. Por exemplo, a casa não tem ar-condicionado, então tem coisas que eu não fiz, porque não sobrou. Gente, a casa tem ar-condicionado no quarto do casal, que era o que a gente colocou quando a gente morava, né, amor? Que foi o mais necessário. Como a gente mudou, antes comprou essa casa e aquela casa ficou fechada, a gente não viu necessidade de colocar. E quando a gente vendesse, já tem a tubulação, tudo, e a gente explicou antes de vender, eles foram conhecer a casa. E a gente explicou que, na verdade, né, não tinha. A gente explicou, olha, gente, não tem ar em tudo, tem ar só no quarto, mas tem a tubulação pra colocar ar em todos os cômodos, e aí fica a critério de vocês. E tudo isso, amigas, tudo isso foi de acordo com o valor da casa. Eles não pagaram o valor de uma casa que vem com ar-condicionado em tudo. Uma casa dentro de um condomínio, num lugar chique. Não pagaram. A gente fez um descontão, entendeu? Um descontaço, sabe? Que ninguém faz. A casa sem ar-condicionado valia 2.300 e pouco. Eu fiz por 1.900, entendeu? É que a história é muito longa. Então até vocês pegarem o fio da minha, vai demorar, mas vamos lá. Você não olhou muito pra ter um bom preço pra ter que ser feito, entendeu? A grande questão. Gente, essa coisa de pegar um bom preço, isso já não engana mais ninguém, entendeu? Eles não são pobre coitados, eles têm condições financeiras muito boas, muito melhores que as nossas em questão de valor de público, é muito maior do que o nosso. O tanto que faz em Shopee, postando link, é muito maior que o nosso, a gente já viu, entendeu? Então, assim, isso aqui a gente nem comprou essa ideia, porque a gente já conhecia, a gente já teve acesso a eles. Então isso aqui nem condiz. Tipo assim, é um valor muito alto. Gente, não é. E vocês estão vendo, comprando coisa, sabe, fazendo de coitado, porque não sei o quê, porque não tem isso, não tem aquilo, aí aparece, compra carro, compra isso. Gente, ninguém é coitado na internet. Ninguém com mais de 3 milhões de pessoas, ninguém com mais de 500 mil pessoas não é coitado na internet. Ninguém. Todo mundo ganha dinheiro, sim. Eu estudei internet 10 anos, entendeu?
Gente, juro, é tão cansativo pra mim, porque, sinceramente, eu tô revivendo uma história que me machucou muito, entendeu? Mas, ó... Isso você pensa, meu Deus, será que você é Deus? Será que você é Deus? Acabei de na casa. A casa toda inteira está uma fada. Mentira. Você pensou nisso? Isso é Gente, mentira. Infiltrou e a parede infiltrou. A parede estufou embaixo. E eu não sei se vocês lembram, amigas, que antes dele entrar na casa, eu mandei reformar a casa. Eu troquei todas as LEDs das lâmpadas. A gente mandou pintar, a gente gastou uma grana, a gente mandou pintar tudo. Só que a gente não imaginava que ia acontecer isso. E quando aconteceu, o que a gente fez, amor? A gente fez. A gente se propôs a ajudar, gente. Fica calma, vamos resolver. Sinto muito por isso, mas vamos resolver. Assim como a dona que vendeu a casa nova aqui pra mim, entendeu? Falou, Japa, que chato, né? Poxa, eu não esperava que isso acontecesse. A mulher que vendeu essa casa pra mim, ela é engenheira. Ela projetou a casa e nem ela previu que aconteceria uma infiltração. Quem dirá a gente que comprou a casa de outra pessoa e a gente nem trabalha com isso, entendeu? Vocês acham que a gente ia vender casa pra amigos, pra prejudicar amigos, gente? Vamos lá. A estrutura da casa tá começando a dar problemas sérios em tão pouco tempo. Eu acho que eu tenho que ser mais incisivo nesse ponto, porque isso já tá machucando a gente, porque cada um sobre essa casa. E por mais que você esteja atendendo a gente, toda hora acontecendo outra coisa. E eu acho certo, tá? Ele reclamar assim da casa. Vamos lá. Deu uma chuvona, quebrou calha lá em cima, a gente mandou arrumar. Só que a chuva ela não parava, entendeu? Ela não cessava. E aí a gente tava mandando a gente pra arrumar, porque, gente, não é culpa nossa. Não é culpa nossa, entendeu? E esse negócio de que, a casa, cada dia surge um problema. Gente, isso é mentira. De cada dia. O problema que surgiu foi a infiltração só. E era uma época de um mês só de chuva. Os outros problemas era coisa de manutenção da casa. Por exemplo, janela que tava, tipo assim, dura pra abrir, ferrada. É só passar um óleo, entendeu? É só passar um óleo, tipo assim, eram problemas super tranquilos de resolver, que quem tem casa sabe que é de manutenção dos moradores, entendeu? Que não é de responsabilidade dos ex-donos. E aí, ele pegou uma birra da porcentagem, que achou que a gente foi injusto, sendo que a gente não tinha a ver com valor, gente. A gente não tinha a ver com valor. Eu nem mexo com curso, eu nem mexo com essas coisas, entendeu? E começou a falar mal da casa, ó. Na verdade, começou a misturar os assuntos, entendeu? Quer ver, ó? Eu nem tenho solução para todos os assuntos aí. Mas como ontem choveu, né? E aí tinha uma discussão para agora, um pouco chata, desagradável. Uma discussão que não era pra ter acontecido, entendeu? Porque a gente, enfim, não é problema dela. Também não é culpa de vocês, tá bom? Tô falando isso. É que tá acontecendo muita coisa na casa. E a gente tava. E a gente é muito passivo, a gente segura muito, a gente evita nós não gerar a ocasião de conflito desnecessário. Só que, foi o seguinte, eu acho que nós vamos ficar por tempo e não faz sentido nenhum a gente ficar segurando isso e ficar demorando por dentro, fica chateado. Tá doendo, tá? Então vamos falar pra quem pode ajudar, que são as pessoas que entenderam, são os amigos. Nós estamos pagando aquela casa, como isso é 5%, certo? Nós vamos alto. É algo assim, inimaginável. Nunca imaginávamos conseguirmos pagar esse valor um dia. E só que esse valor é praticamente 80% de dinheiro. Então vamos lá. A casa inteira. A casa inteira não tá desempregada, mentira, isso é mentira. Então, mano, é os mesmos problemas. Então isso me preocupa muito, meu Deus, essa é uma coisa séria. Oi, Danilo, tudo bem? Danilo, Essa daqui foi a senhora que vendeu pra gente a casa, entendeu? acho que você viu, eu tava conversando com a pessoa aqui, eu preciso ligar pro Danilo pra falar pra ele. Ô, Danilo, eu conversei com quem tô aqui, eu vou arrumar a caixa d'água, e aquele paredão do vizinho, ele vai arrumar pra mim. Inclusive, eu vou vedar o muro da vizinha pra não entrar água mais na sala, tá? E aí o resto você... Gente, igualzinho aqui em casa. É Inclusive, coisa porque a gente mais botou um normal. engenheiro lá no dia, certo? A gente descobriu a causa e é por isso que ela mandou esse áudio falando que ela ia arrumar, entendeu? A única coisa que a pessoa tá pedindo pra mim é pra esperar secar a parede, porque se ele for fazer agora, não vai resolver muito, tá? Tava muita E vai chuva. você fala também com o Xamaico, né, o nome do moço, se a hora que eu for fazer, E mais uma vez, amigas, eu não tô diminuindo o incômodo deles com a casa, entendeu? Eu só não achei justo levar, tipo assim, jogar contra nós por conta de uma frustração de um curso, entendeu? Jogar contra nós a casa. Mas vamos lá, vocês vão entender. Continua os áudios aqui, peraí. Aí o Danilo, ó, me respondeu. eu não entendo a frustração de vocês, tá bom? Mas é uma coisa que exige tempo, exige não só de nós, mas também do clima pra tá arrumando, entendeu? Ó, esse é o jeito que a mulher tá arrumando, pra casa tá arrumando, ela vai arrumar, ela tem a lei, né? E também vai ajudar assim, que tá tudo mais. Mas a segunda parte externa, que tá causando esse você ela vai resolver, entendeu? E eu vou estar arcando com a parte interna, porque eu já mexi dentro, entendeu? Então, eu preciso que ela faça primeiro, entendeu? Esse serviço, pra depois fazer a parte interna, porque não adianta nada eu fazer a parte interna agora e continuar chovendo, entendeu? E aí vai mofar novamente, e aí vai acontecer tudo novamente, entendeu? O que aconteceu aí, que é mofar. E, gente, não é mofar, é estufar. Porque não fica mofado, não fica, ficou estufado, entendeu? Fica, tipo assim, a tinta ficou descolando. E é tipo uma infiltração, é normal, deu aqui em casa também. Aqui, ó. De garantia estrutural, tá? Nessa casa aí. Por isso que eu acionei a pessoa que construiu essa casa, que foi aquela O que acontece? A gente tava arcando com a parte da pintura de dentro. Porque como a gente mandou pintar antes, né, outras vezes, a gente queria estar no ambiente limpo, então a gente já pintou umas 4, 5 vezes daquela casa, né, amor? Porque senão eles botavam a mão na parede, ficava suja, a gente se incomodava e pintava. E aí, quando eles foram morar, a gente mandou pintar também, antes deles entrarem. E aí, amigas, o que acontece? Ai, gente, a gente tá me perdida, tô com sono. Pintar, meu amor. Então, só que, lembrei. O que acontece? Tem a moça que vendeu pra gente a casa, que fez com a construtora. Essa moça tinha, acho que, se não me engano, de 3 ou 5 anos de garantia pra resolver a questão da casa. Entendeu? Então, enquanto ela não resolvesse a questão estrutural de fora, a gente não conseguia resolver a questão de dentro, entendeu? E ela estava resolvendo, estava sendo resolvido. Era só o tempo de ficar com sol pra poder resolver. Vamos lá, terminando o áudio aqui. Não é questão de amigo, é questão de resolver problemas, os problemas aparecem, realmente eu tinha razão nisso. Porque não é um investimento. Entendeu? Sim, investimento. Assim, o problema da casa estrutural, isso nos deixa muito preocupados. Porque a casa é aparentemente nova, entendeu? E a casa Gente, inteira. a casa ela não é aparentemente nova. A casa é uma casa que já morou gente. A gente morou, entendeu? Depois ela ficou 2 anos fechada. É uma casa que ficou fechada durante tempo. Enquanto a gente morou, a gente não teve nenhum problema na casa, entendeu? Nenhum, a gente foi muito feliz lá. Inclusive, eu fiquei feliz de colocar um casal lá, que era um amigo que eu gostava, porque eu sei o que a gente foi feliz naquela casa. Entendeu? Então, assim, eu entendo essa chateação dele, tá? Meu Deus, se quiser vir aqui agora, olhar todos os cantos, tudo do banheiro, tudo você imaginar. Do banheiro tudo não. Quadrado. Ele nunca mostrou do banheiro pra Isso gente, é não. muito sério, mano. É muito sério. Irmão, ó, vamos lá. Casa estrutural, por lei, é 5 anos, tá? De garantia, desde a data da construção. Então, a casa vai ter 3 anos e meio, mais ou menos, quase 4 anos de construção, então ainda tem mais um ano e pouco de... E aqui ele vem perguntar, ó, quanto tempo de garantia tem na casa pra resolver essas coisas, que ele pode procurar a gente. Mas, gente, sinceramente, sendo amigos, a gente não ia nem se negar a resolver, mesmo que tivesse passado o prazo, entendeu? Ó, Não tem contratos. não tem Mas contrato. todo o problema da casa, durante quanto tempo? Eu vou poder procurar vocês pra vocês resolverem. Essa é uma questão que eu fui muito legado pelo nosso informações. Vocês infelizmente foram muito ansiosos. Casa não se entra pra dentro, casa você tem que fazer avaliação. Tem que procurar, tem que resolver, não são amigos, irmãos. Gente, vamos lá. Casa realmente tem que ter contrato, tem que fazer avaliação. E isso tudo tá no contrato. A gente fez um contrato e a gente falou, gente, vocês têm que fazer uma vistoria na casa de entrada pra vocês verem se tem alguma coisa errada. Que a gente resolva. Então, assim, isso é uma coisa que era a responsabilidade deles, tá no contrato. E antes da gente assinar o contrato, a gente enviou pra eles dias antes e falou, manda pra sua advogada pra ele ler o contrato. E aí, gente, essa questão da casa não era nem pra ser uma pauta, porque assim, a casa deu problema, a gente resolve o problema, acabou, entendeu? Gente, se toda vez que desse infiltração aqui na minha casa, algum problema, a gente já acionou a Camila quantas vezes, amor? Ixi, muitas vezes. Tanto que eu contei essa situação porque eu pedi instrução pra ela, assim, Camila, você que tá acostumada a vender casa, me ajuda, porque eu tô passando um problema que eu não tô sabendo resolver, porque parece que o pessoal tá pensando que a gente tem culpa, e não é culpa nossa, a gente tá pagando pra resolver, a gente tá pagando pra resolver. Ela falou assim, não, Japa, vocês sempre foram queridos com a gente entende, mas é assim, tipo assim, ela me deu os conselhos de como conduzir, e eu conduzi da forma que foi instruída pela pessoa que me vendeu essa casa, pelo meu advogado. A gente sempre faz as coisas no certo, entendeu? No certo, a gente nunca faz as coisas pelo errado, porque a gente sabe que começa errado, termina errado, entendeu? Então, assim, a gente mandou fazer, ó, aqui tem, ó, um relatório, ó, de visita técnica, a gente mandou fazer o relatório, o engenheiro que construiu a casa, entendeu? Pra achar.
aí reclamou do chão, o Danilo falou assim, olha, tem um produto que a gente passava, porque realmente fica aqui em casa, fica manchado também. Por causa do sol, o sol bate, às vezes tem água, tipo assim, queima, entendeu? Irmão, limpa a pedra, chama. O produto que coloca aí. Vou te mandar o link, mas limpa a pedra, é muito bom. E ele vai deixar 000. Isso daí, eu te mostro aí. Inclusive, eu tenho aqui em casa, eu te levo pra você ver antes de comprar. E aí, se você curtir mesmo, você compra mais, entendeu? Mas um galãozinho. CD não vai, porque o engenheiro foi lá, porque eu não tinha na vida do... Dei uma vez, eu falei pro engenheiro, nem ensina aqui não. Então ele falou que nada é estrutural. Então, CD, a casa não vai ceder, tá? É assim. Porque ele ficou com medo da casa. Gente, infiltração acontece em todas as casas. Ó, recebi da minha seguidora aqui agora, inclusive sobre infiltração. Gente, isso acontece, isso acontece. Tá, deixa eu ver, que secar as paredes. Porque não adianta eu falei molhada. Inclusive, foi na casa da avaliação, eu falei. Eu falei, você vê a parede molhada? Simplesmente vai estufar o que eu fizer, o que eu feito, e não vai resolver, porque tem que ser com a dele, o produto da parede, entendeu? Então a gente mandou um engenheiro, ó. Fizemos o relatório. Gente, tudo isso aqui eu não tô atacando ninguém, não. A gente quer se defender, porque é muito injusto. A gente tem 10 anos de internet, entendeu? Eu tinha paz antes de convidar esse pessoal pra cá. Entendeu? Tipo assim, eu abri mão de imóvel, tudo bem, eles estão pagando, às vezes paga um pouquinho atrasado. No contrato tem multa, a gente nunca cobrou multa deles. Entendeu? Nunca. A gente, tipo assim, fez tudo na maior amizade. A gente fez o relatório, ó. Aí ele começou a reclamar do chão. Gente, olha isso aqui, ó. Essa parte aqui, eu já fiz tudo que imaginava. Isso aí, já fiz, meu Deus do céu. Não sei, cara. E disse que não sai. Eu vou resumir que é muita coisa, ó. Coisa que limpa a pedra Gente, normal. isso aqui, esse descascado dessa parede. É o que aconteceu na casa inteira, que eles falaram, né? Só que essa parte é tintura, né, amor? Essa parte não é infiltração. É tipo uma umidade que teve ali, aí aconteceu isso. Entendeu? Entendi. Tá vendo? Ó, eu deixo Danilo resolver essas coisas, eu nem gosto de me envolver. Isso tudo resolvi. Nesse meio tempo, falou que era uma bomba a casa, que ele não pensou pra assinar o contrato, sendo que a gente enviou o contrato dias antes. A gente falou, manda pro advogado, tem prova de tudo isso. Tô resumindo, gente, que é muita coisa e eu quero chegar na parte que eu quero chegar ainda. Que mais? Tudo por birra, gente, tudo por birra, porque até um dia antes tava tudo certo com a casa, tava sendo arrumado. Eu falei, veio na minha casa, eu falei assim, olha, mostrou o projeto, mostrou coisa de arquiteto, que ia fazer marcenaria, enfim. Tava tudo certo. Foi a birra do curso mesmo, foi a birra, que o rapaz não quis fazer. Só que ele veio jogar na cara, não sei o que tá passando com a casa, não sei o que. Gente, tava passando, mas tava sendo resolvido, entendeu? O que queriam de mim, gente? O que queriam de mim? Que eu virasse a casa, que eu ficasse lá segurando pra não entrar chuva, entrou dentro da minha também. E, gente, bem-vindos, essa é a vida adulta, entendeu? A vida adulta tem problemas, quem compra imóvel tem problemas, entendeu? Várias coisas, tipo assim, de manutenção básica, eles queriam que a gente resolvesse, não era pra eles resolver, entendeu? A conversa é longa, amigas, ó, o Danilo mandou produto e tal, e aí a gente sempre indo lá pra resolver, a gente não, Danilo no caso, né, porque eu tinha outras coisas pra cuidar, tem as crianças, tem trabalho, enfim. E aí, amigas, resumindo, que a conversa é muito longa, eu vou pra uma outra parte, porque agora entra a questão do que eu fiquei chateada, né, porque falaram dessa questão de que me ajudaram, e aí eu fiquei muito chateada, porque a gente faz as coisas pra pessoas, a gente não joga na cara, entendeu? Inclusive, o que eu fiz por eles, eu não fiquei jogando na cara, muito pelo contrário, postou uma história comigo, agradeci, obrigada, você é muito grande, fiquei feliz, você é muito maravilhoso, e gente, eu sou essa pessoa, entendeu? De sabe, receber as coisas bem, eu tenho muita gratidão por quem me ajudou, tenho muita gratidão, nunca esqueço quem me ajudou, entendeu? Só que eu jamais ia entrar em um embate com uma pessoa por causa de um curso que não deu certo, de um trabalho que não deu certo, que eu fiquei frustrada porque não fizeram tanto que eu queria, gente, não fez tanto que eu quis, eu não faço ponto, entendeu? Eu não faço ponto. Eu não sei como vocês se sentiriam ao acordar e escutar um áudio desse, que o que a gente fez por vocês, acredito que ninguém mais faria. Só que assim, amigas, depois de tudo que eu fiz, entendeu? Porque eu nunca faço pra jogar na cara, mas depois de tudo que eu fiz, que eu entendi, poxa, eu acho que a amizade é uma troca, não é? Tipo, você fez por mim e eu tô te devendo gratidão, não? Entendeu? Porque tá todo mundo pensando que eu tô jogando na cara que vendi a casa e que eu tô cobrando gratidão. Gente, nunca foi isso, não. Nunca foi isso, não, entendeu? Eu estou me defendendo dos ataques que eu tô recebendo do fã-clube, sabe? E aí, não veio me defender, entendeu? Não veio, achei injustiça, não veio me defender, sabe? A pessoa que só ajudou, que só recebeu, que só acolheu, entendeu? E aí chega aqui, na maior lavada e fala que a gente tá tentando derrubar a família deles. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem criança, a gente tem filha, a gente também tem uma família. Eu amo aquelas crianças, gente. Eu pegava no colo, as meninas ficavam comigo o tempo todo no colo. Pelo amor de Deus, a gente tem maior amor, principalmente por criança. Nossa, gente, é um absurdo que eu nunca passei. Eu não recebi bem, entendeu? Eu não achei legal falar nesse tom, que o que fizeram por mim ninguém faria. A gente tem um monte de amigos grandes que já fizeram muito mais. A gente já fez muito mais pelas pessoas, a gente nunca jogou na cara. Então não recebi de bom tom. E como o marido falou com o meu marido, eu fui falar com a esposa, porque eu não escuto com homem, gente. Eu fui conversar, tipo assim, olha, o que o seu marido falou, eu não concordo, entendeu? É isso, eu não concordo. Falei com a maior educação. Eu não concordo, mandei áudio, eu não concordo com o que ele falou. Não acho justo ficar falando que a gente vendeu uma casa bomba, porque a gente vendeu uma bomba, entendeu? Caso dá problema mesmo, a gente tá resolvendo, a gente sempre se dispôs a resolver, entendeu? Inclusive a gente quer que resolva logo. Ninguém mais quer que a gente resolva logo, entendeu? O interesse de todo mundo que resolva logo. A gente também tá passando, então eu sei como que é chato, sabe? A gente quer essas coisas em ordem. Só que assim, não é culpa nossa, não é culpa nossa. A gente tá fazendo tudo que tava no nosso alcance, entendeu? Tudo que tava no nosso alcance. Só que eu não fiquei feliz com a mensagem, eu fui perguntar se ela pensava a mesma coisa. E alguns dias atrás, assim, antes dessa confusão, eu já tava percebendo uns comportamentos esquisitos. Tipo assim, tipo assim, gravar a gente, né? Tipo, gravar a gente, e aí não postar o story, e aí a gente vai gravar, a gente postava, eles não postavam. Então eu fiquei pensando assim, será que eles estão pensando que a gente quer engajamento, alguma coisa deles? Porque não faz sentido, entendeu? Porque eu tô postando com ela, eu sempre marco aberto. Quando ela marca, e olha lá se marca, posta escondido, sabe? Tipo assim, esconde o nome. Então eu falei assim, não que eu faça questão disso, gente, porque eu sinceramente eu não faço. Já tinha um público muito grande, já tinha minhas coisas, eu falei, tudo que eu conquistei pela internet, entendeu? São 10 anos de carreira junto com meu marido. Enfim, e aí, amigas, eu peguei e mandei pra ela que eu não tinha gostado dessa amiga. Ele me diminuiu como se tudo que eu conquistei fosse por causa de vocês, entendeu? Tipo assim, me senti um lixo, eu não sou um lixo. Eu tenho minha carreira, eu tenho meus 10 anos de profissão, tipo, não faz sentido ele falar um absurdo desse. Falei sobre a casa, amigas, mandei vídeo pra ela, falei assim, amiga, eu entendo a chateação de vocês com a casa, mas assim, ó, tá acontecendo na minha casa também, a minha casa custou o dobro do valor, a minha casa é nova, eu moro numa casa nova, ninguém morou aqui antes de mim, ela foi construída e a gente entrou, entendeu? Aconteceu também aqui, lá onde eles moram, nunca deu infiltração com a gente lá dentro, mas aqui, deu, e por conta do climático, e eu expliquei, quem manda chover Deus, mandei um vídeo da casa de um amigo nosso, que pagou super caro, a casa era nova também, foi construída e ele entrou, a casa toda inundada, mandei pra ela, expliquei, assim, amiga, pelo amor de Deus, ontem você veio aqui, você mostrou o projeto, sabe, eu te falei que eu tinha resolvido, você nem reclamou, por que hoje, tipo assim, é por conta do curso, é por conta da porcentagem, não é a gente que cuida disso, entendeu? E vocês não precisam fechar, entendeu? Vocês não precisam fechar com eles, tá tudo certo, enfim. Ao invés, o que eu esperava? Um amigo na casa. Olha, a minha casa é de cima, e a casa de baixo é a casa de um amigo nosso, que é um condomínio do interior também. Ele pagou 5 milhões da casa. E o valor da casa não quer dizer que não vai dar problema. Quando dá uma chuva forte, infelizmente acontece, o carro dá problema. O carro do Danilo custou 300 e poucos mil, deu problema parado, entendeu? E é assim que a gente pode fazer, resolver. A gente tá aqui, deu problema na casa, a gente vai resolver. Amiga, a gente morou na casa um ano e meio. Nunca deu problema. Um ano e meio na casa. A gente saiu, deu uma chuva forte, deu uma infiltração. O que a gente fez? A gente chamou o pessoal, a gente pagou 28 mil reais pra poder vedar, pra poder pintar, tudo bonitinho. A gente entregou a casa, bonitinha. Mas como deu essa chuvona, a gente não percebeu que do lado de fora tinha uma rachadura estrutural que tinha que resolver. E isso tem que ser resolvido. Eu tô aqui na minha, é a mesma coisa. A minha estrutura por causa dessa coisa, a lateral, tem que resolver. Quer dizer que eu vou na casa e falo assim, não quero mais casa. Não é assim que funciona, entendeu? A moça responsável que vendeu a casa pra gente, veio, tá resolvendo. E a gente como responsável, né, amor? Tá indo pra gente ficar ainda, não mente, eu sou segura, a gente não tá por cima de cabeça também. Mas essas coisas climáticas,
infelizmente falha na nossa casa, entendeu? Não sou eu que escolhe quando chove, não fui eu que construí a casa, entendeu? Não fui eu que construí a casa, mas a casa é uma casa nova, não é uma casa que tem 10 anos, a casa tem 3 anos e meio, a casa tem 4 anos agora, que tá pronta, entendeu? A casa tá pronta no meio do ano. Então, assim, tudo que chegou na casa, estrutural, claro, LED, não, estrutural, olha, isso foi estrutural, pode chegar ao fim, mas nossa responsabilidade a gente não vai resolver. Eu também tô passando por obra, a minha casa tá 4 milhões, entendeu? A minha casa tá 4 milhões. Então é algo que a gente também passa, todo mundo passa. Todo mundo passa. Esse amigo meu com a casa de 5 milhões, toda cagada, toda cagada, a casa do nosso, né? Choveu tudo, tem uma televisão, tudo. Ele pagou 5 milhões na casa, amiga, 5 milhões, e vai acontecer com todo mundo, entendeu? A gente não tá querendo ser injusto com vocês, a gente não tá querendo tirar de vocês de forma nenhuma, entendeu? Mas eu fico muito triste, que assim, fica colocando como se fosse 2 meses, 2 oportunistas, a gente fez por amor que a gente fez. E eu nunca achei você, amiga, eu fiz pra vocês, nunca, porque pra mim tudo que eu faço de coração, sabe? Tudo que eu faço de coração. O que eu esperava? Amiga, não tô sabendo de nada, se ela realmente não soubesse, né? Porque foi que ele alegou, a Raíssa não tá sabendo de nada. Amiga, não tô sabendo de nada, vou conversar com meu marido, e aí a gente conversa, porque tá estranha essa história. Eu não concordo com isso, mas ela não me respondeu de uma forma assim, tipo, entendendo o meu lado, sabe? Da minha chateação. Porque eu não ataquei em momento nenhum, eu só expliquei, olha, tá acontecendo isso na minha casa também. Eu não gostei da forma que ele falou, tem meu público. O meu interesse em vocês é a amizade, não é seguidor, porque os meus amigos, a maioria, nem tem seguidor, entendeu? Enfim. E aí, gente, eu fico nervosa, porque eu revivo um momento tão estressante na minha vida. Mas enfim. Ela me respondeu com a maior ignorância. Com a maior ignorância. Eu vou ver se eu consigo. Eu acho que ela mandou um áudio desse contexto, mas eu vou ver se eu consigo pegar aqui, peraí. Achei aqui a conversa. E aí eu expliquei, gente, juro. É porque os áudios são muito longos, que era tanta coisa, que eu falei muita coisa, mas se precisar depois eu ponho. Eu expliquei, mandei os vídeos, dá pra ver que até um pedacinho do vídeo, mandei, olha, tá acontecendo aqui também, isso é normal e tal. E aí ela me mandou um texto, tipo assim, eu não estou sabendo de nada do que ele falou. Primeiro de tudo, gente, que casal que tá na mesma casa, gravando junto, ouvindo o outro falar, não escuta. Ou ele se escondeu pra gravar longe dela, entendeu? Que eu já não acho. Aqui em casa isso não acontece, né? Mas cada um. Ou então ele mandou realmente a mensagem que ela sabendo, que é o que eu acho, porque ele não ia falar um negócio em nome dela, que o que ela fez pela gente, sem ela concordar, gente. Não faz sentido. Não faz sentido. E o que eu esperava, assim, gente, tá chegando mensagem, eu tô conversando, tá chegando mensagem. O que eu esperava, amigas, que ela pedisse desculpa. Nossa, eu não tô sabendo que meu marido falou de você, não concordo com isso. Agora, amigas, assim, eles pediram urgência pra resolver. A gente parou a agenda do pintor. A gente pediu, pelo amor de Deus, pro pintor ir resolver. E aí eles não recebiam o pintor. Gente, presta atenção. Ó, nos áudios do rapaz. Ó, dia 30 de março. Aniversário do Danilo. Danilo, bom dia. Danilo, não tem 17 meses que eu vou desde as 7 meses. O pessoal não conseguiu contato com o Mike. Será que tem mais de novo? Isso aqui, desde as 7h30, isso já era 9h16. Gente, como você deixa um prestador de serviço? Você marcou o horário, porque esse horário tava marcado. Como você deixa um prestador de serviço mais de 2 horas plantado na portaria, você não atende o telefone pra liberar o coitado? Eu acho, assim, foi nesse momento que eu falei, eu não quero mais amizade, eu não quero mais conversar, eu não quero mais nada. Porque desrespeitar uma pessoa que tá ali no convívio, a gente até entende. Agora, assim, desrespeitar uma pessoa que tá trabalhando. Gente, sinceramente. Depois dessa conversa, embaixo tem uma ligação da parte deles. Não foi ela que me ligou. Foi ele que pegou o celular da mão dela e me ligou. E começou a me ofender. E aí eu peguei assim, olha, se acalma, depois a gente senta e conversa. Eu não vou conversar com você porque eu acho que você que é homem, tem que conversar com meu marido. E eu que sou mulher, conversa com sua esposa, a gente se resolve, entendeu? Mas vocês viram, vocês escutaram meu áudio, gente. Eu assim, desesperada, falando assim, pelo amor de Deus, vocês têm que entender que isso é normal, entendeu? É normal, isso é normal, isso acontece. Enfim. Amiga. E, amigas, e depois desse dia, a nossa vida virou um inferno. Um inferno. Tanto que o Danilo, coitado, ele não teve paz nem no aniversário dele, tá? Nem no aniversário dele. A gente não teve paz nem um dia, porque eles infernizavam. Eles tentavam achar pelo em ovo em qualquer coisa da casa. Coisa que, tipo assim, ó, era uma janela que eles tinham que botar óleo. É manutenção básica de quem mora, entendeu? Reclamaram, gente, de tanta coisa, mas a gente tava lá resolvendo. E aqui era aniversário do Danilo, inclusive a gente já tinha dormido mal, porque quando deu meia-noite e 5, né, amor? O marido, né, da outra parte, mandou mensagem pro Danilo, um texto, exigindo um hotel pra ficar com quarto pra mãe dele, com alimentação, com 2 berços, sendo que, primeiro de tudo, a gente passou por obra, gente, ninguém pagou nada pra gente. A gente, tipo assim, só pagaram a reforma aqui e é o normal. A justiça não cobra que o ex-dono pague hospedagem pros novos donos, mesmo passando por reforma. A justiça não cobra isso, entendeu? Isso não é obrigatório, isso nem é normal, não acontece. Mas eu e o Danilo, nós dois, no senso comum, a gente olhou e falou assim, amor, vamos pagar um Airbnb pra eles ficarem uns 5 dias pelo menos com as meninas, porque tem criança, né? Pra não ficar no meio do pó e tal. Meu filho ficou no meio do pó, o meu bebê ficou no meio do pó, a minha filha que tem dermatite ficou no meio do pó. Mas a gente pensou nas filhas deles e oferecemos uma gentileza de um Airbnb e ele veio de hotel. Então, nós dois trouxa, como somos, né, pegamos e conversamos, a gente não devia oferecer, mas a gente ofereceu hotel no Airbnb pra eles ficarem, a gente até pegou, viu um bonitinho, mandou pra eles, né, a gente falou assim, nossa, mas se a gente fosse ficar nesse, se a gente fosse ficar, a gente ficaria nesse, porque ele é bonito, tem cozinha, tem geladeira, tem estrutura boa, né, ia suprir, e era bonito pra gravar também, que a gente também pensou nessa parte, entendeu? Só que aí ele veio, depois de 3 dias, Danilo cobrando, e aí, vocês vão ficar com o Airbnb, a gente precisa fechar, pra não fecharem antes e tal, um lugar legal pra vocês. Aí ele veio com um texto, com uma exigência de que queria um hotel, gente, a gente tem tudo que a gente diz, que queria um hotel, quarto pra mãe dele, que era a rede de apoio deles, quarto pra eles, hotel com 2 berços, sendo que eles têm 2 berços portáteis. Por que eles não poderiam levar pra Airbnb, gente? Quando a gente vai, quem sabe que não tem berço, a gente leva o nosso. E é super normal, entendeu? Berço portátil, a gente sabe que a gente sempre leva, sabe? Então assim, precisa fazer alimentação. Tudo isso no aniversário do Danilo, das meia-noite e 5. O dia inteiro a gente teve problema com o pessoal. Ó, o pintor lá na porta da casa, voltando pro assunto, né? O Danilo, bom dia, sério, vou tentar falar com ele pra liberar. Ô, Danilo, sobre o assunto do Danilo, do Mike. Ele tá aqui, ó. Na portaria esperando. E ele não atende nem ele. Você recebeu todo mundo outra vez? Então, aí, depois eu venho pra gente, aqui. Aí o Danilo falou que eu vou liberar na portaria, porque como a casa ainda é nossa, a gente tem esse poder. Só pensei, ele deve estar dormindo, né? E não deve estar no celular. Exigindo alimentação, falando que era na nossa responsabilidade. Gente, eles não iam comer de qualquer jeito, estão em casa, eles não iam cozinhar, era só cozinhar na cozinha do Airbnb. Aí eu falei com o meu advogado, falei mais uma vez com a moça que vendeu a casa pra mim, perguntei, é normal isso acontecer? A gente tem obrigação? Porque se for, gente, a gente vai arcar. Mas eu tô achando muito estranho essa exigência, né? E aí a mulher falou, de jeito nenhum, de jeito que você pode fazer, falar pra eles, que se eles tiverem uma viagem marcada, eles viajam, e aí o pessoal fica mais à vontade pra resolver, sem ter eles junto. Mas assim, se não, não. Entendeu? O advogado falou também, não, de jeito nenhum, isso nem existe na lei, vocês estão sendo ainda legais, vocês estão oferecendo uma gentileza, entendeu? E aí a gente respondeu, né? Mandou uma mensagem, nosso advogado deu ok, falou que a mensagem é uma mensagem correta, e falou assim, olha, a gente falou, olha, o valor do Airbnb que a gente ofereceu é um valor que a gente pode pagar, entendeu? É uma gentileza, não é uma obrigação. Do Airbnb que a gente ofereceu é uma gentileza, não é uma obrigação, entendeu? A gente tá fazendo de coração, pensando nas crianças mesmo, que a gente passou por obra aqui, a gente sabe que é chato ficar no pó, mas só que a gente passou, ficou, a gente não tem frescura com nada, a gente é muito simples. Só que a gente quis oferecer, né, pela consideração. Depois de toda essa briga que me deixou no vácuo há um tempão,
a gente ofereceu. E aí ele veio com essas exigências, a gente falou que, olha, a gente continua deixando disponível esse valor, né, de R$2.060 pelos 5 dias de Airbnb que a gente vai pegar, as 5 diárias. Se vocês quiserem, esse valor a gente disponibiliza. Se vocês quiserem um lugar melhor, com luxo, com tudo, vocês podem colocar a diferença do seu bolso. Agora, pagar a hospedagem da sua mãe, pagar a alimentação, não tem nada a ver, não é viável, entendeu? Não é justo também. A gente tá fazendo ainda a mais do que é o necessário e vocês estão exigindo coisas sem cabimento. E foi aí que a gente ficou muito chateado, né? Voltando pro pintor agora. Tudo isso aconteceu num dia só, gente, da meia-noite até o final do dia. Os senhores que estavam lá não sabiam de nada do agendamento do pintor. Ela não tava na casa, mas ele tava dormindo e ele não gosta que acorda ele, ó. Enfim, tomamos um desgaste do caramba, entendeu? Teve essa questão do desrespeito com o pintor, fora outras questões que a gente tem áudio do pintor aqui, mas se eu for colocar, gente, tanta coisa, atrapalhou o serviço do pintor, entendeu? Não deixava o pintor trabalhar. E aí falava assim, ó. Quer ver, ó? Ele falando pro Danilo assim que... Aqui, gente, ó, 9h40, o rapaz tava lá desde as 7h30, ó. Tipo, o que você vai deixar o portão lateral, que é o portão de serviço, aberto pro rapaz entrar? E eles não estavam atendendo a porta, ó. Gente, não tem como escutar. Não tem como não escutar, quer dizer. Ó, 9h40, ó, o horário, 9h40. Não tem como não escutar, bater naquela porta, que é aquela porta de alumínio. Tipo assim, é uma porta que faz barulho. Ninguém ia atender, pelo amor de Deus. Eles estavam lá, tá? Vou dar um spoiler. 10h06, gente. 10h06 da manhã. Ó, mais uma vez o pintor. Só que esse administrador, ele não veio avisar a gente, ele veio, amor. A gente foi perguntar, né? A gente perguntou pra ele, você desmarcou com o pintor? Porque a agenda dele é lotada. Vocês desmarcando, pode ser que atrase mais a obra, a gente quer terminar logo. Então assim, atrasaram a obra o máximo que puderam. Nesse meio tempo, eles colocaram um rapaz chamado Wilson pra conversar com a gente. Desse rapaz, eu nem sei se o nome dele realmente é o Wilson, acredito que sim. Mas ele entrou falando que colocaram ele como administrador pra não falar mais com a gente entendeu, respeitou. E aí, ó, dia 14 de abril, ó, gente. Dia 14 de abril. Era pra obra finalizar nessa semana, né? Não sei se você tá ciente que o Wilson avisou o Wilson, ela administradora da empresa do Michael, e pediu pra gente não ir essa semana, tá? Porque o Michael ia receber visita lá na casa dele e tal, então pediu pra gente não ir. Então, eu não tô podendo finalizar o serviço essa semana, a gente vai fazer semana que vem. Dispensaram o pintor. E aí ficam colocando que a gente não resolve a casa. Ficam mostrando a parede toda estufada. Tipo assim, já era pra ter resolvido, gente. Isso faz dia 14 de abril. 14 de abril, no caso. Enfim, aí o Danilo perguntou, né, o que aconteceu, como que desmarcaram. Ó, o Danilo mandou assim, ó. Sobre a obra lá, mandou pro administrador, pro Wilson, né? Sobre a obra lá, o pintor disse que essa semana pediram pra ele não ir. Está certo. Porque isso atrasa ainda mais de finalizar. E também, de ficar, isso tá possível, gente. E também fica mais difícil por conta da agenda de disponibilidade do pintor. Só pra saber mesmo, porque ele me disse que o pessoal iriam estar com visitas. E aí o Wilson pegou e respondeu assim, não se preocupe com o prazo e nem com a agenda dele. Está tudo alinhado com ele. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Eu quem pedi pra parar e fazermos mês que vem. Mas tá tudo alinhado com ele. Aí o Danilo pegou e respondeu, beleza, só peço sobre isso, me mantém informado, né? Porque eu não estava sabendo e ele que me comunicou. E como eu contratei ele, eu preciso ficar ciente de tudo que está acontecendo, tá bom? Aí ele mudou de assunto. Posso te pedir uma gentileza? Mudou de assunto. Esse administrador. Só que aí, amigas, passou o tempo. Isso era de dia 14, 15 de abril. E aí passou um tempo. Os pintor para de, porque mandaram para de. Voltando pro áudio do pintor. O áudio da parte de lá. Eita, saí, amor. E voltei. Uma semana antes, um dia antes, ele não me respondia. Aí ele respondeu, tô vendo, lá tinha um problema particular, não consigo nessa semana, não consigo no sábado, não consigo na segunda. Eu falei, então vai na terça, na quarta, eles estavam fora. Dá pra gente fazer a parte bruta, que é a parte de sujeira, aí a parte de pintura, a gente faz depois, não tem problema. Eu dei opções, ele não foi, tá? Então aquela história de que quando você colocou as costas do Mike não abria, e que não conseguia falar, e uma frase procurou ele. Mentira, a porta não eu tem. acredito que seja, não sei, ele trabalha pra você há algum tempo, mas comigo ele já falhou, a primeira vez ele já falhou. Ponto. Aqui ele fala mal do nosso pintor, entendeu? O meu olho já revira tanto, gente, eu vi o cérebro, assim, ó, quando ele começou a falar no pintor. E eu vou explicar por que meu olho revira tanto de ódio que eu fiquei nesse dia, mas esse dia eu fiquei com ódio. Esse administrador, ele sabia, porque o Rony, que é o pintor, falou pra ele, o Wilson, eu tô de luto, o meu sogro faleceu, eu não tô em São Paulo, eu tô no Paraná. Ele sabia, ele veio reclamar do cara, pra tentar limpar a barra do pessoal lá, que desmarcou, e queria, porque assim, eles têm pressa, mas desmarca. Eles têm pressa, mas não serve pro pessoal. Gente, como que trabalha com alguém assim? Como que resolve o problema de alguém que não quer que o problema seja resolvido? Tem pessoas, amigas, eu juro, ó, tem pessoas que elas têm problemas, todo mundo tem. Mas, meu, você tem filhas saudáveis, vocês são famosos, tem seguidor, tem dinheiro, tem casa, tem tudo, gente. A pessoa, ela faz a vida dela em volta de ser coitada. Ela molda a personalidade inteira. A própria pessoa quer pressa, tá com pressa, cobra que faça rápido, não atende o pintor, não atende o pedreiro, desmarca. Não é prioridade. Se eles desmarcaram, não é prioridade, já vai ter resolvido faz tempo. Você tá entendendo? Dia 8 de maio, a gente tá vendo, bom dia, tudo bem? Já voltou? Isso é gente, dia 8 de maio, tinha passado muito tempo, entendeu? Ó, presta atenção no áudio, na petulância que falou com a gente. Mentira, ninguém avisou. E queria aproveitar. Aí nós matávamos 2 programas com só, não ia ter custo nenhum pra você, porque eles iriam fora. Aquela história daquela briga de hotel, etc. Então você teria menos despesa. Primeiro, a gente concordou de pagar a hospedagem, se necessário, a gente ia pagar, ficar com tudo sim, sem problema. A gente não ia pagar o hotel de luxo, a gente ia pagar uma hospedagem digna pra eles ficarem bonita, arrumada, cheirosa, tudo certo, entendeu? Por gentileza, não por obrigação. E ele tá querendo colocar aqui que, tipo assim, que eles fizeram de um jeito pra ficar melhor pra eles e pra gente. Só que, gente, não, nada disso foi combinado antes. O pintor falou que ele não marcou o mês antes, é mentira, muito pelo contrário, desmarcaram na metade do mês. E aí, gente, é tanta coisa. Ó, eu não tô postando nem a metade de tudo que a gente já passou, porque assim, o estresse é tão grande. Porque parece que a pessoa lá tenta manipular tudo pra te colocar como ruim, uma situação que você tá 100% disposto a ajudar, a resolver, sabe? Então assim, ó o áudio do pintor, 4 minutos de áudio. Antes desse áudio dele, eu falei assim, falei pra ele, Rony, toda vez que você for falar com alguém pra resolver uma coisa da casa, vai decidir, marcar a data, fala por mensagem pra eu ter prova. Porque tão manipulando as coisas de uma forma que a gente não quer resolver, sendo que a gente tá tentando resolver. E aí ele respondeu isso.
Ela fala sobre ela. E aí Aí ele falou que o Wilson, o intermediador, ele não falou por mensagem, ele ligou pra falar, falei, não atende o telefone, fala só por WhatsApp. no dia seguinte, ele me ligou mais ou menos 5h30 da tarde, falando pra mim pra me animar, uma coisa que eu lá. Hoje eu vou mandar aqui uma conversa que eu falei, pedi pra ele retirar o medicamento lá. Além do pedreiro, eu também indiquei minha manicure. Ela foi fazer a unha uma vez, adorou a unha, todo mundo elogiou a unha. Brigou com o pessoal da manicure. Eu faço há 2 anos e meio a minha unha com o pessoal que eu fiz. Eu sou super amiga da minha Night Design. Ela veio na minha casa. Ela me trouxe flor, me trouxe planta, né, pós-cirúrgica, veio me visitar. 2 anos e meio que eu faço. Ela fez uma vez a unha com a menina. E depois foi grossa com a equipe. Depois foi grosseira com a equipe. Então, assim, sinceramente, gente, olha, eu larguei de mão, entendeu? Vocês acreditam no que vocês quiserem. Tem muito mais caroço nesse angu, só que assim, eu não tenho prazer nenhum nisso, entendeu? Eu tô aqui pra me defender minha família. Eu tô perdendo, sabe, perdi noite de sono, perdi metade do meu dia já me explicando. Então, assim, quer acreditar, acredita, não quer? Sinceramente, vai lá e fica lá. Não fica aqui. Porque eu não quero esse tipo de gente que compactua com isso aqui. Entendeu? Não quero. Porque eles gostam de resolver as coisas só ligação, sabe? Que a ligação não fica gravada, né? Aí eu falei, não, resolve tudo por áudio, porque eu já tinha pegado a maldade. Você corretivo lá. Que já ligou um dia, 5h30 da tarde, amanhã vai poder animar, tal, que o pai não quer animar, e vamos marcar dia 2. Eu falei, ô Wilson, não sei se vamos conseguir dia 2. O Danilo já falou assim, a gente não foi fazer serviço pra ele, ele tá cheio, eu não sou. E a gente avisou pro Wilson. O Wilson pode dar problema com a agenda do pintor, pode ser que atrase a obra. E depois o cara vem reclamar, meu. E infelizmente o pintor teve esse contratempo, ele ficou de luto. Ele teve que desmarcar as outras obras que ele já tinha marcado, entendeu? Pra ir lá fazer o velório do sogro dele, entendeu? A gente ficou super comparecido. Inclusive a gente mandou uma mensagem pra ele, ó. Depois ele respondeu, ó. Aí quando eu sempre agradeço muito mesmo. Realmente meu sogro não resistiu, deu bastante trabalho, porque além dele ter caído, né? Caído no telhado na casa dele lá que ele tava. Aí teve que fazer o. Mas, gente, depois começou a maltratar o meu colaborador de coração mesmo. Eu não quero mais amizade. Eu não quis mais conversa, porque vieram me mandar mensagem, entendeu? Depois, desesperados, porque estavam recebendo hate. Aí, desesperados vieram, né? Querer se defender, querer que eu defenda. Me defender, ninguém me defendeu. Mas quer que eu defenda. Então, assim, sinceramente, gente, de coração, eu não quero mais contato, eu não quero mais contato. Vocês podem falar, Japa, você é um lixo, você é ruim. E eu bato no peito, eu falo, eu não sou santa. E eu nunca vou vir aqui falar de santa. Eu erro, eu já briguei com a minha irmã, que é o que usam por aí, né? Pergunta pra minha irmã quem sou na vida dela. E pergunta pra ela, pergunta pra mim o que ela é pra minha irmã é minha vida. Quem nunca brigou com a irmã, com familiar, quem nunca puxou a orelha de alguém que ama. Minha irmã me puxou a orelha quando eu tô errada e eu abaixo a cabeça pra ela. Entendeu? E quando eu puxo a orelha dela, ela me respeita e abaixa a cabeça pra mim. A gente é irmã. Entendeu? Nunca nada vai mudar o nosso laço. Assim como todos já tivemos. Entendeu? Todos já tivemos problemas familiares. Mas eu não passo como santa nunca. Até então, eu tava aberta, amigas, a receber, né, uma conversa, sentar, conversar. Gente, tava todo mundo estressado, né, a gente falou que não devia, desculpa. Se eles quisessem pedir desculpa, eu me desculpar também, entendeu? E a gente já sentava, e como eu falei na mensagem pra ela, o que importa pra mim não é ser seguidores não, minha filha, eu tô satisfeita com a minha porção. Se Deus descer do céu e falar assim, filha, você vai até aqui só. Você vai até aqui, todo mundo vai aqui, pra você vai até aqui, gente, que eu tô satisfeita com isso aqui. Eu tô tão feliz com isso aqui. E eu falei pra ela, eu tô satisfeita com a minha porção, não troco minha vida pela de ninguém. E eu não me baseio com o número de seguidor não, o que importa é a nossa amizade. Entendeu? Eu falei pra ela, falei, vamos sentar e vamos conversar, quase implorei pra sentar e conversar. Parou de me seguir, me removeu os seguidores. Vocês estão entendendo? Armou um circo, fez a família inteira pra seguir a gente, armou um circo, a gente tinha carinho por todo mundo. Armou um circo, entendeu? Pra me colocar como ruim, foi falar pra outros amigos nossos de outros lugares que brigou comigo por causa da casa, me colocando como errada. Sabe, sendo que não foi por causa da casa coisa nenhuma. A casa veio depois. A empatia, que o rapaz tava de luto, entendeu? Tava de luto. Eles marcaram por coisas pessoais, entendeu? E isso também não tem problema, gente. Cada um faz o que quer, entendeu? Só que depois não coloca o pedreiro como ruim. Nem fala mal do pedreiro pra gente, falando que ele é ruim. Me fala do pintor que ele tá dando problema, que tá tentando falar com ele, ele não tá atendendo. O cara tava de luto. O cara tava de luto. Tinha 2 dias que o sogro tinha morrido, 2 dias. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que ter humanidade. Também todo mundo tem que entender seu lado, né? Que chora mais do que tudo. Mas o lado dos outros que perdeu um familiar. Você tem suas filhas, você tem suas mães. Vocês dois, tem mãe, tem pai, tem filhas. Saudáveis, agradece a Deus. Para de colocar no rabo dos outros. Entendeu? Gente, falta de vergonha na cara. Eu tenho 10 anos de internet, eu nunca vivi isso. Eu nunca precisei fazer isso, mas eu tô me sentindo exposta, sabe? Eu tô me sentindo as pessoas me atacando, falando que o problema era a gente, que eu era ruim, que eu era egoísta. Gente, tem uma coisa que eu não fiz, foi egoísta. Quem que vende uma casa do jeito que eu fiz pra ela, pra deixar pagar meu nome? Então, depois de tudo isso que vocês ouviram, tirem as suas conclusões, entendeu? Ou eu vou ficar tranquila. Mas amanhã eu vou voltar a trabalhar aqui normal, eu tenho os meus 4 filhos pra cuidar também. Não vou ficar usando o nome de Deus, gente, porque eu sei que, tipo assim, nem da minha parte, nem da parte dela, Deus não tá envolvido, eu tô chateada com isso. Porque eu sei que Deus não se agrada. E eu não vou ficar chorando também, não vou. Eu sei que Deus não se agrada, eu tô magoada comigo por ter permitido essa condição. Na verdade, tô magoada por ter permitido passar por isso, sabe? Devia ter escutado a voz de Deus melhor, foi um erro meu, da minha parte também. Mas enfim, já passamos muito nervoso, tô calejada dessa história. Tô cansada, entendeu? Eu vi meu marido sofrendo com isso, sofri também, entendeu? Fui amiga, acolhi. Ó, eu não queria fazer isso, não queria vir chorar, porque não é do meu feitio vir aqui fazer de vítima, mas, sinceramente, gente, tenho meus erros, mas, sinceramente, eu não quero mais contato nenhum, e vocês tomem o lado de quem vocês quiserem, eu só quero paz, entendeu? E só pra contextualizar e finalizar, essa questão da casa, tá? Tem algumas parcelas em aberto ainda, sim, entendeu? Espero de verdade que nunca pedi pra ninguém adiantar nada. O que tá no contrato, entendeu? Eu fiz o que eu fiz de coração. Vai continuar pagando meu nome até quando puder, até quitar, entendeu? A gente deu 3 anos pelo contrato, mas assim, espero que eles consigam quitar o mais rápido possível pro alívio deles também, porque se a gente não é bênção pra eles, a gente também não quer contato deles, a gente não quer ser peso pra ninguém. Eu também não quero esse peso pra minha vida, entendeu? Não quero mesmo. Enfim, e outra coisa, eles estão sim pagando a casa, tá? Algumas vezes já pagaram atrasado, alguns dias. A gente poderia cobrar multa sobre isso, a gente nunca cobrou e nem vai cobrar também, sabe? A gente não quer nada mais de ninguém, mesmo sendo justo, eu não quero. Enfim, amigas, eu só quero que isso acabe logo, entendeu? Só quero que isso acabe logo, porque eu me senti muito lesada com tudo isso.